há uma euforia muito grande. Grande nisso. Está tendo discussões com bastante profundidade entre empresários brasileiros, as centrais participou desse, está participando desse debate junto à Petrobras, junto ao BNDES, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que é de como aumentar o conteúdo nacional na cadeia de fornecimento para a Petrobras, né, para o Persal. Então, já está em curso todo o movimento por parte. Tem esse encontro que será feito no dia 20 no Rio de Janeiro, mas a própria Petrobras vem chamando, né, as centrais, os empresários de vários segmentos, software, Federação Nacional de Informática, o setor de navios, o setor aqui de São Paulo, a indústria pesada, máquinas e equipamentos aqui de São Paulo, que faz aquelas válvulas com tecnologia, uma parte de ferro fundido, que é aço, que é uma tecnologia nacional, mas tem toda a outra parte que é importada. Então, há necessidade também de investimento tecnológico na estrutura do país para poder fazer frente a essa batalha no sentido de aumentar o conteúdo nacional para produzir para a Petrobras. Então, além dos investimentos financeiros, há necessidade também de investimento tecnológico, através das universidades, do centro de pesquisa, para gerar, que com isso eu ter a legislação que protege, né, e também ter investimento para que os empresários brasileiros possam usufruir desses recursos e se capacitar, né, e a ciência, né, a serviço dessa descoberta. Então, parece que antes, né, do pré-sal já havia uma dificuldade grande em fazer novas descobertas de petróleo, né? Parece que as grandes companhias de petróleo do mundo já estavam com muita dificuldade de encontrar novos postos de petróleo, novas reservas de petróleo, né? Por isso, inclusive, essa guerra, esse conflito permanente. Os Estados Unidos fez aquela onda toda de que o Iraque era uma ameaça mundial, certo? Quer dizer, para poder invadir o Iraque e se apropriar da segunda maior reserva de petróleo do mundo, que é a reserva iraquiana, né? Até alguns dizem que ela é, em termos de reserva, apesar de que a Arábia Saudita produz mais petróleo, mas parece que em termos de reserva, o Iraque teria reservas até maiores do que a da Arábia Saudita. Então os americanos promoveram aquela guerra para poder, né, disseram que o Iraque tinha armas químicas, ameaçava o mundo e tal, quer dizer, para poder botar o seu exército ali e controlar aquela riqueza e aquele petróleo lá no Oriente Médio, né? O Irã também, há uma tensão, essa questão nuclear também, eles falam muito, mas de fato que há um interesse muito grande em relação às reservas de petróleo, quer dizer, também do Irã. Agora, isso tudo antes do pré-sal. Aí o Brasil descobre essa riqueza imensa, certo? Né? Não foi descoberta dessas empresas, grandes corporações estrangeiras, foi descoberta da nossa Petrobras, que desenvolveu a capacidade de extrair petróleo em águas profundas. Parece que não são muitas empresas que têm essa capacidade. Aliás, parece que nenhuma tem essa tecnologia que a Petrobras tem, não é, Luiz? Correto. E tem um dado, Miguel, que é importante a gente registrar, que é esse movimento, né, denominado das 7 irmãs, dessas grandes corporações. Até a década de 70, eles dominavam quase toda a produção e exploração do petróleo no mundo, né? E a partir da década de 70 foi tendo processo de nacionalização, né, por parte dos países, dos estados desses países que viram, né, na atividade petrolífera, né, uma forma de buscar a sua independência, soberania e investir de forma mais independente. Então, o processo, né, de 1970 a 2010, né, apresentou uma parte desse processo. Hoje, só 3% da produção e exploração do petróleo está na mão dessas, que não são 7 irmãs mais, são 4 ou 5, eles se fundiram aí nesse processo, né? Então, e 80% hoje da produção de petróleo, exploração de petróleo,
voltou para a mão do Estado, né? Dos seus próprios países. Cada país passou a controlar a sua reserva exploração. E ter sua própria empresa petrolífera para poder desenvolver o seu país. Você veja, né? Então até a década de 70 era elas que mandavam. Né? De 70 houve um caminho ao inverso. Né? E você vê dentro do Brasil, com o governo anterior, quer dizer, enquanto o mundo estava indo por uma direção de estabelecer de nacionalizar estabelecer as suas riquezas, o governo anterior fez o contrário, estava abrindo as nossas riquezas no momento que eles estavam fechando 5 mil fábricas, 5 mil empresas brasileiras de alta tecnologia. Então você vê que, de fato, eu lembrei desses dados, né, para a gente perceber que realmente essas 4, 5 irmãs aí, de fato, eles, né, estão na contramão, né, desse processo, e quando o investimento do Estado, da União é mais forte, e a Petrobras está demonstrando isso, ela conseguiu desenvolver tecnologia porque está preocupada que os investimentos sejam, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem sido aí uma parceira, né, desde a década de início da Petrobras na formulação, na formação dos técnicos, né, para que a tecnologia fosse dominada pela Petrobras como domina, e por isso ela consegue perfurar águas profundas, e a Bristol Petróleo está lá com um sufoco danado lá no Golfo. Esse crime ambiental que foi cometido nos Estados Unidos. Mas eu queria voltar ao tema seguinte, na verdade, as empresas, essas empresas 4, 5. Que se fundiram e estavam tentando controlar o petróleo do mundo, né? Eles já não estavam conseguindo mais extrair petróleo em terra. Quer dizer, eles tentaram fazer lá no Alasca, tem lá umas reservas nos Estados Unidos, mas as novas reservas estratégicas no mundo, elas foram descobertas principalmente no mar. Que parece que os estudos aí dos geólogos apontam que, como a vida começou no mar e veio para a terra, o trabalho das bactérias e produtos orgânicos, certo? Quer dizer, existe em terra, mas existe no mar também, né? Então essa descoberta do pré-sal, ela revela o quê? Que há existência em regiões profundas, né, de grandes depósitos de matéria orgânica que tem petróleo, né, que se decompõe e gera o petróleo.